Fomentar as políticas públicas de irrigação e definir qual ministério vai cuidar do tema. Esses foram os assuntos principais da reunião da Câmara Temática de Agricultura Sustentável. E quem participou do encontro foi o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, que está aqui com a gente. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lara. Bom dia a todos os produtores rurais. O assunto principal da reunião foi a condução das políticas públicas de irrigação pelo Ministério da Agricultura. Como é feito hoje? Sim, as políticas de irrigação estão meio esquecidas dentro do governo geral, federal, em todas as esferas, federais, estaduais e municipais. O Brasil é um país em que nós temos um amplo espaço para desenvolvimento de cultura durante o ano todo, porque nós temos espaço, nós temos terra, nós temos solo, nós temos tecnologia, nós temos insumos e nós produzimos com uma produtividade muito boa. O limitante para essa ação, para que a gente maximize o uso do solo, para que a gente consiga verticalizar a produção, é a água. Se a gente levar em consideração os últimos 40 anos com a evolução da agricultura no Brasil, 65% dessa evolução em produção e produtividade se devem à aplicação e incorporação de tecnologias. Dentre elas, e eu acho a mais importante hoje considerada, é a irrigação. Essa irrigação, ela é uma irrigação racional, é uma irrigação bem planejada para que não haja desperdício de recursos hídricos, recursos, energia elétrica, recursos de infraestrutura, para que a gente consiga produzir o ano inteiro. E isso o agricultor fez muito bem, né? No entanto, nós temos um potencial ainda a se desenvolver de agricultura irrigada, sendo que hoje a gente só explora 10% do nosso potencial irrigável no Brasil. Esses números eles poderiam ser bem melhores se a gente tivesse algum órgão no governo, alguma ação governamental que incentivasse a aplicação dessa tecnologia. Então, a agricultura e a irrigação nos preocupam muito e a CNA vem desenvolvendo ações e gestões junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da Integração Nacional, que hoje é responsável pela pasta de irrigação, para que a gente desloque essa questão do levar a irrigação do governo federal, botar um responsável pela irrigação dentro do governo federal e que esse responsável seja o Ministério da Agricultura. Então, dentro dessa Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação, ontem foram discutidos os rumos e as ações, e foi um consenso em todas as entidades que formam esse conselho dentro do Ministério da Agricultura, para que o Ministério da Agricultura tome essa ação, tome essa responsabilidade e diga: a irrigação é agricultura, a irrigação é tecnologia, irrigação promove o desenvolvimento rural, isso está mais do que provado nos perímetros irrigados, em que aumenta o índice de desenvolvimento humano, aumenta o índice de escolaridade, todos os outros índices associados a essa ação, e que isso o Ministério da Agricultura diga: sou eu que vou resolver este problema, sou eu que vou incentivar e fomentar a irrigação e uso consciente dos recursos hídricos dentro da agricultura no Brasil. Agora, outro tema da reunião foi a Política Nacional de Solo e Água. Sim, também nos preocupa muito as novas iniciativas. O agricultor, ele produz, ele participa, faz parte de um processo produtivo, econômico, social e ambiental, até muito mais responsável do que qualquer outro setor produtivo, né? Nós temos nossas obrigações de produzir, preservar, gerando empregos, né? Tanto diretos como indiretos. Manter esse tripé em pé, ele é uma responsabilidade e custa muito caro. Então, o solo hoje é o principal patrimônio do produtor rural, é onde a gente desenvolve nossas atividades. Nós entendemos e não nos furtamos a usar, né, a cumprir todas as legislações relativas. Nós temos o Código Florestal, Lei de Agrotóxicos, Lei de Águas, diversas legislações que regem isso. Nós entendemos que existe uma necessidade de se criar uma ação para a conservação de solo. Essa ação de conservação de solo seria um código de boas práticas agronômicas,
Ou seja, o produtor, ele tem responsabilidade sobre o seu solo, que é dele, né, que constitucionalmente é dele, né, ele tem o direito de propriedade de usar aquele solo. No entanto, ele tem responsabilidade sobre aquele patrimônio. A nova lei, a proposta dessa lei de solo e água, ela desvirtua um pouco essa concepção de posse e uso de solo, dizendo que se o produtor não tomar conta daquilo que é dele, daquele patrimônio dele do solo, o governo poderá fazer isso supletivamente, que a gente discorda. O produtor, ele tem que ser incentivado a conservar o solo dele. Ele tem que ter um insumo a preços competitivos para que ele não deixe o solo se degradar. Ele tem que agregar tecnologia como a irrigação, como pastejo rotacionado, como ILPF, como todos os outros, para que ele consiga tirar do solo o maior potencial sem degradar. Isso é desenvolvimento sustentável. Eu usar aquele recurso e garantir para as gerações futuras para que ele tenha. Então, isso que a gente defende. Dentro da área solo e água, uma legislação que diga que as boas práticas agronômicas devem ser exigidas, no entanto, a gerência de todo esse patrimônio é do produtor rural, não é o governo que tem que usar aquele solo como se fosse patrimônio coletivo, ele é individual. Ok, agora Nelson, a Câmara Temática também debateu uma agenda estratégica para 2017? Exatamente. A Câmara e essas ações do Ministério eles estiveram parados durante esse último ano, né? A gente não tivemos muitas ações no sentido de desenvolver e criar uma agenda temática para que a gente possa desenvolver e definir as prioridades que o Ministério tem no assunto de agricultura sustentável e irrigação. A Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação, ela é a Câmara, é o conselho ao ministro da Agricultura, dizendo das ações referentes ao mandato daquela Câmara. E aí a gente começou a trabalhar ações e as prioridades que essa Câmara tem que ter. Então, política de água e solo, políticas de recursos hídricos, políticas de irrigação, políticas de estudos e fomento de estudos, juntamente com a Embrapa, de uso do solo, conservação, compactação, todas essas fazem parte dessa agenda e a gente vai tentar desenvolver aí para o próximo ano. Tá certo. Coordenador de Sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu agradeço, um bom dia a todos.